Ela abandonou a cachorra Caramelo com seus filhotes para a morte, mas um dia depois se arrependeu. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você já se arrependeu de algo tão profundamente que mal conseguiu dormir à noite? E se essa decisão tivesse sido tão grande, que não envolvesse apenas sua vida, mas também a de um ser que dependia de você para sobreviver? Imagine que, em um momento de desespero, você tomou uma decisão que parecia ser a única saída, mas no dia seguinte percebeu que havia cometido um erro que jamais poderia ser consertado. Isso é o que aconteceu com Caramelo, uma cachorrinha de rua, e sua dona. Quando o desespero bate, muitas vezes, a única coisa que parece possível é uma decisão rápida, sem pensar nas consequências. Foi o que aconteceu com a mulher de nossa história. Ela nunca imaginou que, ao abandonar Caramelo e seus filhotes, estaria dando início a uma jornada de dor, arrependimento e, talvez, redenção. Hoje, vamos contar a história dessa cachorrinha que, mesmo diante de um destino cruel, mostrou que o amor de um animal é mais forte do que qualquer sofrimento. Era uma tarde quente de verão no Rio de Janeiro. O sol castigava as ruas movimentadas da cidade, e o tráfego de carros e pessoas parecia não ter fim. Como tantos outros, Caramelo, uma cachorrinha de pelagem dourada e olhos que refletiam a inocência de um ser que jamais soubera o que era o conforto de um lar, andava pelas calçadas em busca de algo para comer. Sua barriga estava vazia, mas ela continuava a caminhar, sempre atenta aos sons e movimentos ao redor. Caramelo não sabia, mas aquele seria o último dia em que veria sua dona. A mulher que ela havia seguido por tanto tempo, a dona que havia sido sua companheira nas boas e nas más horas, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria a vida delas para sempre. A dona de Caramelo estava em uma situação difícil. O desemprego, as contas acumuladas e a pressão de uma vida que parecia não dar sinais de melhora a haviam levado ao limite. Ela não sabia mais o que fazer. Ao olhar para Caramelo e seus filhotes, ela sentiu que não tinha mais condições de cuidar deles. O olhar dos filhotes de Caramelo, tão pequenos e indefesos, não conseguiu fazer com que ela mudasse de ideia. No fundo do coração, ela sabia que estava fazendo algo errado, mas a dor de ter que alimentar a si mesma, e não saber como resolver a situação, a levou a tomar uma decisão precipitada. Com lágrimas nos olhos, ela pegou os filhotes de Caramelo e os colocou em uma caixa de papelão. Sem pensar duas vezes, dirigiu-se a um local afastado da cidade, um bairro onde não havia movimento, e deixou os animais para trás. Deixou Caramelo ali, sozinha, com seus filhotes, em um lugar onde ninguém passaria para ajudá-los. A dor no coração da mulher era imensa, mas o desespero parecia falar mais alto naquele momento. Ela não sabia o que o futuro reservava para Caramelo, mas acreditava que ali seria o fim de tudo. Ela achou que, com o tempo, alguém viria resgatar os animais. Mas aquele não seria o fim. Caramelo, por sua vez, não entendia o que estava acontecendo. Ela sempre soubera que a mulher era sua amiga, alguém que a alimentava e lhe dava carinho, mas agora, ela estava ali, sozinha com seus filhotes, sem saber o que fazer. Com os filhotes famintos e o corpo debilitado, ela se deitou ao lado deles, tentando protegê-los de tudo o que o mundo de fora poderia trazer. O calor do dia foi imenso, e o medo tomou conta de seu pequeno coração. Ela não sabia que a dona, com o peso de sua decisão, já começava a sentir a culpa. Ao voltar para casa, ela não conseguia tirar os olhos do rosto dos filhotes de Caramelo de sua mente. Eles estavam tão pequenos, tão frágeis. E a cachorrinha, que sempre a acompanhará, também parecia ter sido deixada em um mundo cruel e sem piedade. O arrependimento começou a tomar conta dela, mas o orgulho e a vergonha de sua decisão a impediam de retornar e corrigir o erro. À noite, a mulher deitou-se em sua cama, tentando dormir. Mas as imagens de Caramelo e seus filhotes não a deixavam em paz. Ela sabia que não havia mais como voltar atrás, mas o arrependimento apertava seu peito a cada segundo que passava. Sentia-se completamente sozinha, como se tivesse sido traída por seus próprios sentimentos. Enquanto isso, Caramelo e seus filhotes lutavam pela sobrevivência. A cachorrinha, mesmo exausta, ainda fazia de tudo para manter seus pequenos seguros. O mundo ao seu redor parecia hostil, mas ela não se dava por vencida.
Cada passo que dava em busca de comida e abrigo era um ato de amor, um instinto profundo de proteção que não podia ser apagado. O dia seguinte trouxe mais calor e mais fome. Caramelo caminhava com seus filhotes pelos terrenos baldios, procurando por algo para saciar sua fome. Mas o abandono era cruel, e a esperança começava a se esvair. Ela não sabia como, mas sentia que sua jornada não havia terminado. Algo dentro dela dizia que ainda havia chance. A mulher, no entanto, não conseguia esquecer o que fizera. O peso da culpa começou a tomar conta de cada parte de seu ser. Ela tentou se enganar, dizendo a si mesma que não havia mais nada a fazer, mas no fundo, sabia que a única coisa que realmente importava agora era corrigir seu erro. Quando o sol se pôs naquela noite, ela tomou uma decisão. No fundo do coração, sabia que deveria voltar. O sol começava a nascer lentamente, tingindo o céu de um tom dourado suave, como um prenúncio de que, naquele dia, algo importante estava prestes a acontecer. Mas para a mulher que abandonara Caramelo e seus filhotes, aquele amanhecer parecia mais um peso sobre os seus ombros. Ela ainda não conseguia tirar da cabeça o rosto triste de Caramelo, e muito menos as imagens de seus filhotes, indefesos, tentando entender por que tinham sido deixados para trás. Naquela manhã, ela acordou com a sensação de que algo dentro dela havia mudado para sempre. A culpa era insuportável. Não conseguia mais se olhar no espelho sem sentir que tinha falhado, não apenas com Caramelo, mas consigo mesma. Sentia-se vazia, como se tivesse cometido o maior erro de sua vida. Mas, ao contrário do que muitos fariam, ela não estava disposta a deixar o peso dessa culpa destruir tudo o que ainda restava dentro dela. O café da manhã estava em cima da mesa, mas ela não conseguiu comer. Seus pensamentos estavam voltados para os pequenos filhotes de Caramelo, que ainda estavam em uma condição fragilizada. Pensava em como eles seriam capazes de sobreviver sem ajuda, sem proteção. E Caramelo, tão forte e determinada a proteger seus filhotes, parecia ter sido deixada à própria sorte, sem nenhuma possibilidade de recuperação. Os minutos passavam como horas. O desespero tomava conta de seu peito, mas ela sabia que não podia mais fugir. No fundo de seu coração, ela sabia que deveria voltar. Caramelo e seus filhotes não podiam ser deixados ali, esperando que um destino cruel os alcançasse. Ela se levantou da cadeira, ainda sem coragem de dar o primeiro passo, mas a voz dentro dela não a deixava em paz. Ela olhou pela janela, para a cidade que nunca parava. Pensou em todas as vezes em que a vida lhe deu chances que ela não soubera aproveitar, e agora, mais uma vez, ela estava diante de uma escolha de corrigir seu erro ou viver com a culpa para sempre. Após o café, ela não conseguia mais aguentar. Pegou sua bolsa, vestiu um par de tênis, e com o coração pesado, saiu de casa. O trajeto até o local onde havia deixado Caramelo e seus filhotes parecia interminável. A cada passo, a mulher sentia como se estivesse carregando o peso de todo o arrependimento que acumulou durante a noite. Ela pensava nas milhares de vezes que Caramelo a havia acompanhado, sempre com aquele olhar fiel, como se nada no mundo pudesse separá-la da dona que sempre foi sua única amiga. Ela não sabia o que esperava encontrar lá, mas sua única certeza era que precisava tentar. No fundo, ela ainda acreditava que poderia salvar aquela situação, mesmo que o erro cometido fosse irreversível. E, talvez, naquele momento, ela não estava mais indo apenas para resgatar Caramelo, mas para tentar se resgatar também. Enquanto isso, Caramelo estava em um estado de angústia cada vez mais profundo. A noite anterior havia sido longa e cheia de medo. Seus filhotes, ainda tão pequenos, choravam de fome e frio. A cachorrinha tentava, com todas as forças que ainda lhe restavam, protegê-los. Seu corpo magro e debilitado estava longe de ser o que era antes, mas o amor incondicional pelos filhotes não a deixava desistir. Ela olhava ao redor, procurando por alguma ajuda, mas as ruas estavam desertas. Caramelo sabia que a única chance de seus filhotes sobreviverem era encontrar algum lugar onde pudessem se abrigar. Sua visão estava embaçada, e seus passos estavam mais lentos do que nunca. A força de vontade parecia ser a única coisa que a mantinha de pé. Os filhotes, ainda tão indefesos, continuavam a se aninhar sob ela, buscando o calor de sua pelagem,
como se acreditassem que, com a proximidade da mãe, estariam seguros. Mas a realidade era dura, e Caramelo sentia que estava perdendo forças. Ela não sabia quanto mais poderia resistir, mas se mantinha firme, determinada a cuidar dos seus até o último momento. Quando a mulher finalmente chegou ao local, o que encontrou foi ainda mais desolador do que imaginara. O lugar estava vazio, sem sinal de vida, e Caramelo, com seus filhotes, estava encostada em um canto, quase sem forças para levantar. A mulher correu até eles, seu coração batendo descompassado. Quando olhou para os filhotes, sentiu uma dor profunda, mas o olhar de Caramelo foi o que mais a atingiu. Era como se a cachorrinha a estivesse acusando, pedindo uma explicação pelo abandono. A mulher se ajoelhou ao lado de Caramelo e, com a voz trêmula, sussurrou: "Me perdoe, Caramelo. Me perdoe." Eu estava desesperada. As lágrimas começaram a cair, mas Caramelo não parecia julgá-la. Com um último esforço, ela levantou a cabeça e olhou para a mulher, como se reconhecesse que, no fundo, ainda havia uma chance para os dois. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de uma fé cega naquilo que ainda restava de sua dona. Ela a reconhecia, e mesmo que tivesse sido deixada para morrer, ainda havia algo ali, seu vínculo que jamais poderia ser apagado. A mulher não sabia o que faria a partir dali, mas naquele momento, ela sabia que tinha que cuidar de Caramelo e de seus filhotes. Decidida, levantou-se e começou a carregar os filhotes um a um, enquanto Caramelo, com um esforço imenso, caminhava ao seu lado. A estrada para a recuperação seria longa e cheia de obstáculos, mas, ao menos, naquele momento, ela sabia que havia feito a escolha certa. A mulher, com os filhotes nos braços e Caramelo ao seu lado, sentia o peso da culpa a cada passo que dava. Seu coração estava apertado, não apenas pela dor de ter abandonado os animais, mas pela certeza de que aquele momento, de alguma forma, marcaria um novo começo. Ela sabia que não poderia apagar o que fizera, mas ainda tinha a chance de corrigir seu erro, de mostrar a Caramelo e a seus filhotes que, mesmo depois de tanta dor, o amor ainda podia existir. O caminho de volta até sua casa parecia interminável. A cada esquina, ela lembrava-se de como havia se distanciado de Caramelo, como havia ignorado a lealdade da cachorrinha por causa de seus próprios medos e inseguranças. Agora, com os filhotes em seus braços, ela sentia como se estivesse carregando não apenas os pequenos, mas também o peso de suas próprias falhas. Cada passo era uma tentativa de recuperação, uma jornada de redenção, mas o medo de não ser suficiente nunca a deixava. Caramelo caminhava ao lado dela, fraca, mas ainda cheia de determinação. A cachorrinha parecia entender que sua dona estava fazendo o melhor que podia agora. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sua confiança na mulher, que por tanto tempo havia sido sua amiga e protetora, ainda existia. Caramelo sentia que, apesar de tudo o que havia acontecido, ainda havia espaço para algo bom, para um novo começo. Quando chegaram em casa, a mulher colocou os filhotes em uma caixa quente, acolchoada com toalhas, e se aproximou de Caramelo, que estava exausta. A cachorrinha, com o olhar cansado, deitou-se ao lado dos filhotes, agradecida pela proteção, mas também alertando sua dona de que ainda havia muito a ser feito. A mulher sabia disso. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a tentar. O primeiro passo foi cuidar da saúde de Caramelo. Ela a levou ao veterinário, onde a cachorrinha foi examinada e tratada por uma série de problemas. A desnutrição que Caramelo sofria era grave, mas nada que não pudesse ser corrigido com o tempo e a paciência. O veterinário a aconselhou a dar alimentos ricos em nutrientes, e com o auxílio de antibióticos e cuidados constantes, Caramelo começou a se recuperar. Mas, mais do que o físico, a mulher sabia que Caramelo precisava de algo ainda mais importante, a reconquista da confiança. A mulher passou a tratá-la com mais amor e carinho, passando o tempo todo ao seu lado, fazendo com que ela se sentisse segura novamente. Os filhotes estavam crescendo bem, apesar dos desafios que enfrentaram nas primeiras semanas. A mulher sabia que ela e Caramelo tinham muito trabalho pela frente, mas se sentia esperançosa. A cada dia, a cachorrinha mostrava sinais de que estava se recuperando, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O vínculo entre as duas, embora rompido pela traição, começou a ser reconstruído. Cada gesto de carinho, cada olhar de Caramelo,
era um lembrete de que o perdão, tanto de Caramelo quanto dela mesma, ainda era possível. O maior desafio, no entanto, estava por vir. Um mês após o retorno de Caramelo, a mulher enfrentou um momento de profunda reflexão. Embora as coisas estivessem melhorando, ela sabia que não poderia mais ignorar o problema que o abandono de Caramelo havia causado. A cidade estava cheia de cães abandonados, e ela sabia que precisaria de mais do que boas intenções para transformar sua própria vida e a dos animais de rua. A mulher começou a se envolver em um trabalho voluntário, ajudando ONGs que cuidavam de animais abandonados. O trabalho a preencheu, e ela passou a entender de maneira mais profunda a importância de ser responsável ao adotar e cuidar de um animal. A ajuda financeira que ela dava, somada ao tempo que dedicava aos animais, a fazia sentir que estava, de alguma forma, tentando corrigir seu erro. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o que mais importava era o carinho diário, a dedicação constante, o amor verdadeiro por aqueles que dependiam de sua ajuda. Os filhotes de Caramelo cresceram saudáveis e fortes. Quando completaram 2 meses, a mulher começou a procurar lares responsáveis para eles, oferecendo aos novos donos a promessa de que cuidaria de cada um como se fossem seus filhos. Mas o vínculo com Caramelo foi diferente. Caramelo não seria dada para adoção. Ela havia conquistado um lugar definitivo no coração da mulher. Com o tempo, a mulher percebeu que havia mais do que remorso em sua vida. Havia uma nova perspectiva. O relacionamento com Caramelo havia se transformado em uma parceria. Ela não estava mais sozinha. Juntas, elas tinham uma missão maior, não apenas de cuidar uma da outra, mas de ajudar outros animais em situação de rua. A cada dia, Caramelo e seus filhotes passaram a ser uma inspiração para a mulher. Ela aprendeu a ser mais paciente, a dar valor às pequenas coisas, a perceber que, mesmo quando cometemos erros, sempre há uma chance de recomeçar. O verdadeiro perdão, ela entendeu, vem não apenas dos outros, mas de si mesma. Por meses, ela trabalhou lado a lado com Caramelo, visitando abrigos e promovendo campanhas para adoção responsável. O que começou como um erro fatídico, um abandono doloroso, transformou-se em uma história de superação e esperança. Caramelo, a cachorrinha que havia sido deixada para morrer, agora era símbolo de amor, coragem e redenção. E sua dona, aquela mulher que tinha errado, aprendeu que o maior presente que ela poderia dar a Caramelo e a si mesma era a chance de uma vida nova, de um amor incondicional. A transformação de Caramelo e sua dona parecia estar em pleno andamento, mas, como muitas vezes acontece na vida, o caminho para a verdadeira redenção nunca é linear. A mulher sabia que os primeiros passos que deu com Caramelo estavam apenas começando a se firmar, mas o arrependimento que sentia e o desejo de fazer o certo ainda estavam frescos em sua mente. Ela sabia que precisaria de mais do que apenas ações externas para verdadeiramente restaurar a confiança entre elas. O vínculo entre elas, que fora temporariamente rompido, estava sendo reconstruído com cada gesto, com cada abraço, e com a paciência que a mulher agora tinha consigo mesma. Porém, havia algo que ela não poderia negar: as feridas causadas pelo abandono estavam profundas, e o medo de que aquilo pudesse acontecer novamente, fosse por sua própria mão ou pela crueldade do mundo, ainda pairava no ar. Ela sabia que o perdão de Caramelo já estava sendo concedido, mas o mais difícil estava por vir: no perdão de si mesma. Por mais que a mulher tentasse, havia dias em que as dúvidas a assaltavam. Será que estava fazendo o suficiente? Será que Caramelo realmente confiava nela de novo? E os filhotes, seriam bem tratados pelos novos donos que ela havia encontrado para eles? O peso da responsabilidade parecia cada vez maior, e ela se via desmoronando em momentos de fragilidade, tentando lidar com o peso da culpa que, vez ou outra, retornava com toda a força. Caramelo, por outro lado, parecia estar cada vez mais confiante. Seus olhos, antes sem vida e cheios de dor, agora brilhavam com uma esperança renovada. A cada dia, a cachorrinha ficava mais forte, mais alegre, e sua lealdade à mulher parecia ainda mais profunda. Mesmo quando o cansaço tomava conta de seu corpo, Caramelo se mantinha firme ao lado de sua dona, como se soubesse que, juntas, elas haviam começado uma jornada que não teria mais fim. Mas Caramelo também era cautelosa.
Seu passado a havia ensinado a ser resiliente, e ela nunca deixava de olhar para a mulher com uma certa vigilância, como se ainda precisasse confirmar se aquilo que estavam vivendo era real. Foi em uma manhã fria de outono que a mulher tomou uma decisão importante. Ela iria, de alguma forma, transformar a dor de seu erro em algo positivo. Ela começou a frequentar uma ONG que ajudava cães de rua, um local onde ela poderia canalizar sua energia e sua experiência para ajudar outros animais que, assim como Caramelo, estavam à mercê da indiferença humana. Enquanto trabalhava na ONG, ela conheceu pessoas incríveis, que, assim como ela, estavam empenhadas em mudar a realidade dos animais de rua. Mas, com o tempo, ela começou a perceber que, mesmo com toda a ajuda e todos os esforços de quem amava os animais, o sistema de acolhimento e adoção ainda era falho. Muitos animais eram resgatados, mas poucos tinham um futuro garantido. Ela sentiu, no fundo do coração, que sua missão não deveria apenas se limitar a dar carinho e cuidados, mas também a fazer com que mais pessoas se conscientizassem da responsabilidade que era ter um animal de estimação. O que ela não sabia era que essa experiência na ONG mudaria não só sua vida, mas também a vida de Caramelo. A cada visita ao local, Caramelo parecia perceber a energia que sua dona emanava, uma energia mais forte, mais decidida. No entanto, a mulher sabia que ela também precisava dar um passo além, precisava continuar educando-se sobre como lidar com os desafios de ser responsável por um animal, especialmente depois de um erro tão grave. Enquanto ela se dedicava à ONG, Caramelo estava aprendendo a confiar no mundo de novo. A cachorrinha começou a se soltar, a brincar com mais alegria, a se aproximar de pessoas e até de outros animais, algo que parecia impensável quando foi resgatada. O medo havia dado lugar à curiosidade, e o olhar desconfiado se transformará em um olhar inquisitivo e carinhoso. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. A mulher estava visitando a ONG quando recebeu uma ligação de um dos abrigos parceiros. Um dos filhotes de Caramelo havia sido devolvido. A razão? A nova dona alegava que o filhote não se adaptava bem ao novo ambiente, que estava causando problemas em sua casa. Foi um golpe duro para a mulher, que, apesar de saber que muitos animais enfrentam dificuldades após a adoção, não estava preparada para essa reviravolta. Ela pensou em como poderia ter sido diferente, em como ela poderia ter feito mais para garantir que todos os filhotes de Caramelo tivessem um lar seguro e feliz. Mas, ao mesmo tempo, ela soube que esse era um sinal. Um sinal de que o trabalho dela não estava acabado. O erro que cometeu no passado tinha ensinado-lhe o quão importante era não desistir dos animais, e ela não desistiria do filhote de Caramelo. Imediatamente, ela foi buscar o filhote, levando consigo Caramelo. Quando as duas chegaram ao abrigo e o filhote viu sua mãe, os dois se reconheceram com uma alegria indescritível. Caramelo correu até ele, lambendo sua face com carinho, como se o mundo ao redor desaparecesse por um momento. Era o reencontro de duas almas que haviam sido separadas, mas que agora se uniam novamente. A mulher, com o filhote em seus braços, percebeu que a luta dela pela redenção não seria apenas sobre ela mesma, mas sobre todos os animais que cruzassem seu caminho. Ela tinha mais uma chance para corrigir seu erro. Para mostrar ao filhote que ele também merecia uma vida cheia de amor, e para Caramelo, que, apesar de tudo o que aconteceu, o amor de sua dona nunca havia falhado. A mulher levou o filhote de volta para casa, onde ele, Caramelo e ela passaram a viver como uma verdadeira família. A luta pela redenção, pela esperança e pela construção de um novo futuro estava apenas começando. Ela sabia que a jornada seria longa, mas não havia mais dúvidas de que ela estava no caminho certo. A mulher olhava para Caramelo e o filhote, agora adaptado e em pleno crescimento, com um olhar de gratidão e orgulho. O filhote, que antes havia sido devolvido, estava se tornando um membro da família, com olhos brilhantes de alegria e um rabinho que nunca parava de abanar. Caramelo, por sua vez, estava mais feliz do que jamais estivera, não apenas por ter seu filhote de volta, mas por ver sua dona finalmente transformada. A casa agora estava mais cheia de vida, e os dias pareciam mais leves, apesar dos desafios que ainda estavam por vir. Mas a mulher sabia que algo estava se formando dentro de si. Não podia mais ignorar o fato de que sua jornada de redenção não era apenas uma luta interna, mas também uma missão maior.
Ela sabia que as feridas de Caramelo e de tantos outros animais não seriam curadas apenas com gestos de carinho ou boas intenções. A transformação precisava ser mais profunda, mais sistemática, mais sustentável. A vida havia se tornado uma rotina mais estável, mas a mulher ainda carregava o peso de seu erro. Ela sabia que não bastava cuidar de Caramelo e de seus filhotes, ela precisava ajudar outras pessoas a se conscientizarem da gravidade dos abandonos e dos maus-tratos que animais como Caramelo enfrentam todos os dias. O que ela havia feito com Caramelo no passado precisava se transformar em algo positivo. Era hora de dar um novo passo. Foi durante uma reunião na ONG que ela teve uma ideia. A experiência com Caramelo e seus filhotes havia aberto seus olhos para a dura realidade dos animais abandonados, mas ela também sabia que não seria suficiente resgatar animais e esperar que tudo se resolvesse com um simples lar de acolhimento. A mulher queria algo maior, algo que fizesse uma diferença real e palpável. Ela sabia que a maior dificuldade enfrentada pelos animais abandonados era justamente a falta de conscientização das pessoas. Era preciso educar a sociedade, mostrar a importância da adoção responsável e, mais importante ainda, mostrar como o abandono afetava diretamente a vida dos animais. A mulher começou a desenvolver um projeto de conscientização, um projeto que usaria sua história, a história de Caramelo, para impactar outras pessoas e motivá-las a agir. Mas ela também sabia que seria um desafio difícil e que não aconteceria de uma hora para outra. Muitas pessoas ainda não entendiam a gravidade do abandono, ainda viam os animais como algo descartável. A luta não seria apenas contra a negligência de alguns, mas também contra a indiferença da maioria. Porém, a mulher estava mais determinada do que nunca. Ela não poderia deixar Caramelo e seus filhotes terem passado por tanto sofrimento em vão. Começou a planejar eventos e campanhas que abordavam a adoção responsável e o cuidado com os animais. Organizou palestras em escolas, para conscientizar as crianças desde cedo sobre a importância de tratar os animais com respeito. Participou de feiras de adoção, onde poderia mostrar Caramelo, o filhote, e outros animais resgatados, como exemplo de transformação e de como a vida de um ser pode mudar para melhor com um simples gesto de amor e responsabilidade. Foi em uma dessas feiras de adoção que ela conheceu uma família que estava em busca de um animal para adotar. Eles pareciam ser o tipo de família ideal, pessoas responsáveis, atentas e preparadas para a tarefa de adotar um animal. Quando a mulher lhes contou sobre a história de Caramelo e de seu filhote, e como eles haviam sido resgatados e cuidados, a família demonstrou uma profunda empatia. Era o tipo de atitude que ela procurava, a mentalidade que ela queria cultivar. Mas o momento mais transformador aconteceu quando a mulher, ao olhar para Caramelo, sentiu algo que não poderia descrever com palavras. O amor incondicional da cachorrinha, a gratidão em seus olhos, dizia tudo. Caramelo havia se tornado um símbolo de tudo o que ela havia aprendido sobre o amor e a responsabilidade. Ela não poderia imaginar a vida sem ela, e a ideia de entregar Caramelo para outra família nunca pareceu tão distante quanto naquele momento. A mulher olhou para Caramelo, acariciou sua cabeça e fez uma promessa silenciosa. Ela sabia que Caramelo nunca mais seria deixada para trás, nunca mais passaria por aquilo. Ela havia sido salva, e agora, era ela quem estava ajudando a salvar outros. O filhote, agora já quase adulto, estava em um lar que o amava profundamente, mas Caramelo, com seu coração generoso e sua força inabalável, nunca mais deixaria a mulher. Elas estavam ligadas para sempre, por um laço mais forte do que qualquer erro do passado. No entanto, a jornada estava longe de acabar. A mulher sabia que havia muitas outras Caramelos esperando por uma chance. E ela também sabia que, para transformar a realidade dos animais, seria preciso muito mais do que apenas ações individuais. Seria necessário um esforço coletivo. Seu projeto de conscientização agora era uma prioridade, e ela estava pronta para lutar por ele. Ela se dedicou ainda mais à ONG, ampliando as campanhas de sensibilização para alcançar um número maior de pessoas. As semanas e os meses seguintes foram um verdadeiro teste de paciência e dedicação. Ela sabia que os resultados não viriam imediatamente, mas também sabia que cada passo dado em direção à conscientização seria um passo importante. O apoio das pessoas que ela conheceu na ONG, o apoio de Caramelo e de todos os outros animais que ela ajudava a salvar, dava-lhe forças para continuar.
Caramelo, com sua presença constante e seu amor incondicional, servia como um lembrete diário de que, mesmo depois dos piores erros, ainda era possível recomeçar. A mulher agora compreendia de maneira mais profunda o significado da palavra redenção. Ela não estava apenas tentando corrigir um erro, mas ajudando a criar um mundo onde o amor e a responsabilidade prevalecessem. A mulher sentia uma sensação de propósito que nunca havia experimentado antes. Caramelo e seus filhotes estavam bem, e ela, ao lado deles, sentia que o amor e a dedicação que ela havia colocado em sua jornada de redenção estavam fazendo a diferença. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ainda havia muito a ser feito. O mundo estava cheio de histórias de abandono, de animais sofrendo nas ruas, em abrigos superlotados, ou, pior, esquecidos. A mulher sentia que sua missão estava longe de ser concluída. Era um sábado ensolarado quando ela teve um encontro que mudaria tudo. Ela estava na feira de adoção, como de costume, com Caramelo e o filhote ao lado, quando um homem se aproximou. Ele parecia ser alguém que já tinha experiência com animais de rua, e a mulher logo percebeu que ele se interessou por Caramelo. Mas havia algo mais naquela conversa. O homem, chamado Rogério, começou a contar sua história, a história de um abandono que ele mesmo havia sofrido. Rogério era um dos muitos resgatadores de animais da cidade, alguém que dedicava sua vida a salvar cães e gatos das ruas. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ele começou a falar sobre a luta diária que enfrentava, não só para resgatar os animais, mas também para combater a negligência e o abuso que muitos sofriam. A mulher ficou emocionada com suas palavras, e, em um momento de sinceridade, Rogério a confidenciou algo que a deixou estupefata. Ele tinha informações sobre um grupo criminoso que estava envolvido em tráfico de animais para fins ilícitos, como lutas e venda para laboratórios. Era uma rede organizada, que estava explorando animais como Caramelo. A revelação caiu como um balde de água fria. A mulher não conseguia acreditar que, em um mundo onde tantos lutavam para salvar os animais, ainda existiam pessoas dispostas a tratar os animais como objetos, sem nenhum respeito ou compaixão. Ela sabia que precisava fazer algo, e rapidamente. Rogério, com sua experiência e contatos, estava decidido a acabar com esse ciclo de abuso, e a mulher, sentindo um novo senso de missão, decidiu se juntar a ele. Juntos, começaram a investigar a rede de tráfico, realizando visitas a pet shops suspeitos, resgatando animais em situações de risco e buscando mais informações sobre os envolvidos. A mulher estava determinada a não deixar que o sofrimento de tantos animais fosse em vão. Ela queria agir de forma legal, dentro dos parâmetros que a justiça permitia, mas também sabia que as dificuldades seriam imensas. Era uma batalha não apenas contra os criminosos, mas contra a indiferença de boa parte da sociedade que ainda não se importava com os animais de rua ou com os casos de abuso. A cada passo que davam, mais o cenário se tornava alarmante. Eles descobriram que os traficantes de animais estavam operando com uma violência impensável. Havia relatos de cães e gatos sendo usados em rinhas, forçados a lutar por uma vida de sofrimento e dor, enquanto outros eram vendidos para práticas médicas desumanas, onde sua dor era ignorada em nome da pesquisa científica. A mulher ficou devastada ao saber que o sistema estava tão corrompido, mas isso também a motivou ainda mais a lutar pela justiça. Durante as investigações, Caramelo e seus filhotes continuavam a ser seu porto seguro. Cada momento que passava ao lado deles, a mulher se lembrava de como Caramelo havia sido deixada para morrer e, agora, estava com ela, saudável e cheia de vida. Esse amor incondicional a impulsionava a não desistir, a não se deixar abalar pelas dificuldades do caminho. Ela sabia que, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, a esperança ainda existia. O ponto de virada veio quando Rogério conseguiu identificar os principais membros da rede de tráfico. Com as informações em mãos, eles conseguiram reunir evidências suficientes para denunciar o grupo para as autoridades. Mas, para a mulher, o processo estava longe de ser simples. Ela tinha medo de que o sistema jurídico fosse falho, de que as leis, tão frágeis quando se tratava de direitos dos animais, não fossem fortes o suficiente para prender os responsáveis. Mas,
Por mais que o medo existisse, ela sabia que esse era o momento de agir. O destino de tantos animais dependia disso. O dia da operação chegou. Com o apoio de algumas ONGs e ativistas, a polícia realizou a apreensão dos criminosos, e dezenas de animais foram resgatados. A mulher estava lá, observando cada movimento, com a sensação de que, finalmente, o ciclo de abuso poderia estar chegando ao fim. Ela não sabia como as coisas se desenrolariam, mas a visão dos cães e gatos sendo levados para a segurança de abrigos, finalmente livres de seu tormento, trouxe uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, uma sensação de dever cumprido. No entanto, o caso estava longe de ser resolvido. Durante o julgamento dos criminosos, a mulher se viu diante de uma nova realidade: o sistema judicial precisava ser fortalecido. Muitos dos envolvidos na rede de tráfico conseguiram alegar que não sabiam da gravidade das suas ações, ou que estavam apenas cumprindo ordens. Mas, apesar de todas as tentativas de isenção de culpa, a pressão da mídia e da opinião pública fez com que, finalmente, os principais responsáveis fossem punidos. Eles foram condenados, embora com penas mais leves do que a mulher esperava, e a rede de tráfico foi desmantelada, mas a luta não terminou ali. A mulher sabia que a verdadeira mudança viria com a educação, com a conscientização das pessoas sobre os direitos dos animais e sobre a responsabilidade que cada um tinha de cuidar deles. Ela se comprometeu a continuar sua luta, mas, acima de tudo, a garantir que histórias como a de Caramelo e seus filhotes fossem exemplos de superação e de esperança. Agora, mais do que nunca, a mulher se via como parte de uma corrente que unia todas as pessoas que, de alguma forma, estavam lutando por um mundo melhor para os animais. Ela não sabia até onde sua jornada a levaria, mas sabia que não estava mais sozinha. Com Caramelo ao seu lado, com sua coragem e sua resiliência, ela sentia que estava pronta para qualquer desafio que viesse. Com a rede de tráfico desmantelada e os responsáveis finalmente sendo punidos, a mulher sentiu uma mistura de alívio e renovada determinação. A batalha que ela e Rogério travaram havia sido árdua, mas o resultado mostrava que, quando as pessoas se uniam por uma causa justa, era possível fazer a diferença. Contudo, a mulher sabia que aquele não era o fim. Pelo contrário, aquilo tudo havia sido apenas o começo de uma jornada maior, uma jornada que envolvia, não só salvar animais, mas também mudar corações e mentes. A cada dia, ela via o impacto da sua ação. Caramelo e o filhote estavam mais saudáveis e felizes, como se a vida os recompensasse por todo o sofrimento que haviam enfrentado. A mulher também via em Caramelo a representação do que poderia acontecer quando o ser humano tomava responsabilidade por seus erros e se esforçava para mudar. Caramelo havia sido salva, mas ela sabia que, para garantir que outros cães tivessem a mesma sorte, era preciso muito mais do que um resgate aqui e ali. Era necessário construir uma cultura de empatia e conscientização que transcendesse o ato de adotar um animal. Naquela manhã, ela estava especialmente animada. Um grande evento estava acontecendo em sua cidade, uma feira de adoção organizada por sua ONG em parceria com diversas outras organizações de proteção animal. Ela sabia que aquele seria um evento crucial, não apenas para promover a adoção de cães e gatos, mas também para continuar sua missão de conscientizar as pessoas sobre os direitos dos animais e a importância de tratá-los com respeito e dignidade. O evento estava sendo realizado em um parque no centro da cidade, e era visivelmente maior do que qualquer outro que ela já havia organizado. Diversos estandes estavam montados, com voluntários e defensores dos animais prontos para explicar o trabalho das ONGs e oferecer informações sobre adoção responsável, castração e o combate ao abandono. A mulher sabia que era uma oportunidade única de alcançar muitas pessoas e, talvez, mudar algumas mentalidades. Logo cedo, ela estava lá, com Caramelo e o filhote ao lado, dispostos em um espaço reservado para os cães resgatados. Caramelo, como sempre, parecia irradiar uma calma imensa. O filhote, agora com alguns meses de vida, estava muito mais brincalhão, correndo para todos os lados e interagindo com as pessoas. Muitos visitantes se aproximaram para acariciar Caramelo, tocando sua pelagem dourada, admirando seus olhos expressivos e a força silenciosa que ela emanava. A mulher sorriu ao ver as reações das pessoas. Caramelo, que antes foi uma cachorrinha triste e vulnerável, agora era um símbolo de superação, uma verdadeira embaixadora da esperança.
À medida que o dia passava, a mulher se envolvia nas conversas com as pessoas. Ela falava sobre a importância de adotar e não comprar animais, sobre como o abandono não afetava apenas a vida dos cães e gatos, mas também a vida de muitas famílias que estavam dispostas a dar um lar amoroso aos animais. Ela abordava com delicadeza as razões pelas quais muitas pessoas ainda tratavam os animais com indiferença, e como isso prejudicava a sociedade como um todo. Mas o que a mulher não esperava era o impacto profundo que algumas de suas palavras causariam naquele evento. Uma jovem mulher, com cerca de 20 e poucos anos, se aproximou de Caramelo. Ela estava com o rosto sério, mas seus olhos mostravam uma dor que logo a mulher percebeu. A jovem passou a mão suavemente sobre a cabeça de Caramelo e, em um tom baixo, comentou: "Viu, e eu passei por algo muito parecido. Tive um cachorro chamado Max. Eu o abandonei. E estava em uma fase muito difícil da minha vida, e não sabia como lidar com ele. Eu o deixei na rua. Eu nunca vou me perdoar por isso." A mulher, surpresa e com o coração apertado, olhou nos olhos da jovem e, com um tom suave, respondeu: "Nós todos cometemos erros. O importante é o que fazemos com eles. O arrependimento pode ser o primeiro passo para mudar, mas é a ação que transforma." As palavras dela tocaram a jovem de uma maneira profunda, e ela começou a chorar. O choro não era apenas pelo cachorro que havia perdido, mas pela dor de ter feito algo errado, pela sensação de culpa que a acompanhava todos esses anos. A mulher abraçou a jovem com carinho e, depois de um longo momento, disse: "A sua dor mostra que você tem um coração capaz de amar. Mas também é importante saber que você pode fazer a diferença agora. Não deixe que o erro defina você. O que importa é como você vai agir daqui para frente." A conversa, simples e sincera, foi um marco naquele dia. A jovem, tocada pela compreensão da mulher, se inscreveu para se tornar voluntária na ONG, comprometendo-se a ajudar no resgate e na conscientização sobre o abandono animal. A mulher sabia que aquela troca, aquele momento de vulnerabilidade, seria mais uma peça fundamental na construção de um futuro mais empático para os animais. O evento prosseguiu com muito sucesso, mas a mulher sabia que não se tratava apenas de números ou de quantos animais encontraram novos lares naquele dia. Era sobre as histórias, sobre as conexões humanas que se formavam ao tocar o coração das pessoas. Cada pessoa que se aproximava de Caramelo, cada história compartilhada, era uma semente plantada em direção à mudança. À medida que o sol se punha e o evento chegava ao fim, a mulher sentiu uma sensação de realização. Caramelo e o filhote estavam ao seu lado, e ela sabia que a jornada ainda era longa. Mas, naquele momento, ela sentiu que estava no caminho certo. O que mais poderia pedir? Caramelo e seus filhotes eram a prova viva de que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre há espaço para a luz, para a redenção e para o amor. O tempo estava passando, mas o sentimento de renovação que a mulher sentia a cada novo passo dado na direção de um mundo melhor para os animais parecia nunca se esgotar. Ela já havia alcançado muitas conquistas, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Cada história compartilhada, cada resgate, cada vida salva era um lembrete de que sua missão estava apenas começando. Após o evento de adoção, que foi um grande sucesso, a mulher sentiu uma nova onda de esperança. Caramelo e o filhote haviam se tornado símbolos de mudança. Eles eram mais do que apenas cães resgatados, eles eram representações vivas do que poderia acontecer quando as pessoas se uniam por uma causa maior. Eles eram um exemplo de que, mesmo nas piores circunstâncias, sempre há uma chance para a transformação. Caramelo, com seus olhos profundos e seu olhar compreensivo, parecia entender a magnitude do impacto que havia causado. A mulher passava cada vez mais tempo na ONG, fazendo o que mais amava: conscientizar. Ela sabia que para realmente fazer a diferença, seria necessário ir além da ação direta de resgatar animais. Era preciso mudar a forma como a sociedade enxergava os animais e o papel que cada pessoa deveria desempenhar para garantir um futuro melhor para todos. A consciência sobre os direitos dos animais, o abandono, a adoção responsável e até a castração eram temas que ela tocava em todas as conversas que tinha com qualquer pessoa disposta a ouvir. Em um desses dias, enquanto se preparava para uma reunião sobre um novo projeto de educação para escolas, a mulher recebeu uma ligação inesperada.
Era Rogério, seu parceiro de luta contra a rede de tráfico de animais. Ele estava visivelmente agitado, e sua voz estava carregada de preocupação. Precisamos nos encontrar. É urgente, disse ele, sem mais explicações. Sem hesitar, a mulher marcou um encontro com ele. Alguns minutos depois, ela estava sentada com Rogério em uma cafeteria. Ele parecia mais sério do que nunca, e isso só aumentava a ansiedade dela. O que aconteceu? Perguntou a mulher, tentando entender o que estava acontecendo. Rogério suspirou, tomando um gole do café antes de começar a falar. Eu estive investigando alguns dados sobre a rede de tráfico de animais que conseguimos desmantelar. Temos informações de que, mesmo com os criminosos presos, há mais pessoas envolvidas nesse esquema do que imaginávamos. O que mais me preocupa é que eles estão se adaptando rapidamente. Agora, estão começando a atuar em uma nova área, animais exóticos. A mulher ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que o tráfico de animais não se limitava apenas aos cães e gatos, mas a ideia de que essa rede estava se expandindo para incluir animais exóticos era uma grande preocupação. Não só porque esses animais estavam sendo capturados para fins cruéis, mas também porque a biodiversidade estava sendo devastada. Precisamos agir rapidamente, afirmou ela, com determinação. Vamos usar tudo o que aprendemos até agora para dar um basta nisso. Não podemos deixar que o sofrimento continue. Rogério assentiu. Eles começaram a discutir os próximos passos e a melhor forma de agir. A mulher sabia que a batalha contra o tráfico de animais nunca seria fácil, mas agora ela se sentia mais preparada do que nunca. Ela e Rogério sabiam que iriam precisar do apoio da sociedade, de mais pessoas dispostas a lutar pela causa, mas também que, dessa vez, não seria só um resgate. Era necessário um movimento maior, algo que realmente impedisse que a exploração de animais fosse financeiramente vantajosa para aqueles que pensavam que poderiam se dar bem com o sofrimento de seres indefesos. O trabalho começou com uma nova campanha de conscientização, focada especificamente nos animais exóticos. Eles começaram a divulgar informações sobre os danos ambientais causados pela captura ilegal de animais e sobre os riscos que isso representava tanto para os animais quanto para as pessoas. O mais difícil, porém, era chegar até as pessoas certas, aquelas que tinham o poder de influenciar a opinião pública e ajudar a mudar as leis. A mulher sabia que, para isso, precisaria de aliados. E foi com essa mentalidade que ela procurou as autoridades locais, representantes políticos e até cientistas especializados em biodiversidade para ajudá-los a formar um movimento sólido. A colaboração com organizações internacionais também se tornou uma prioridade, pois ela sabia que o tráfico de animais exóticos não tinha fronteiras. Mas havia mais um desafio que ela ainda precisava enfrentar. Caramelo, sempre ao seu lado, mostrava uma confiança que era contagiante. A mulher estava mais dedicada do que nunca, mas ela sentia uma pressão crescente. As coisas estavam ficando mais intensas. A cada dia, novas informações surgiam, novos detalhes sobre o tráfico de animais eram descobertos, e a mulher se sentia mais responsável do que nunca por trazer essa situação à tona. A mulher começou a organizar palestras e debates com especialistas, tentando usar a força das informações e das evidências para convencer as pessoas a agirem. Ela passava noites em claro organizando eventos, escrevendo materiais educativos e planejando as campanhas de conscientização. Mas, apesar de todo o esforço, ela não podia evitar de se sentir sobrecarregada às vezes. A luta parecia nunca acabar, e a pressão para fazer tudo funcionar da maneira certa estava começando a afetá-la. Foi então que ela decidiu fazer uma pausa, um breve intervalo para refletir sobre tudo o que havia conquistado até ali. Em um fim de semana, ela levou Caramelo para o parque, como fazia sempre que sentia que precisava de clareza. Caminhou por horas, sem um destino específico, apenas deixando seus pensamentos fluírem. Caramelo estava ao seu lado, com um olhar tranquilo, como sempre. Ela sabia que precisava de um momento de paz, um momento para se reconectar consigo mesma. Foi nesse momento de tranquilidade que ela percebeu o quanto já havia avançado. Caramelo, o filhote e todos os animais que haviam passado por sua vida eram a prova de que a mudança era possível. Ela não podia parar, não podia desistir.
O amor que ela sentia por cada animal, a gratidão pelos passos dados até ali, eram mais do que suficientes para mantê-la firme. Quando ela voltou para casa, renovada, sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. Mas estava pronta. Afinal, Caramelo havia lhe ensinado que, com coragem e perseverança, nada era impossível. O sol estava prestes a se pôr, tingindo o céu com uma paleta vibrante de laranjas e rosas. Era um momento bonito, mas a mulher não conseguia aproveitar totalmente a vista. Sua mente estava ocupada com um novo desafio que havia surgido: o tráfico de animais exóticos havia se tornado ainda mais ardiloso e difícil de rastrear. As pessoas que operavam esse esquema haviam se reorganizado, e agora estavam usando novos métodos para esconder suas atividades ilícitas, tornando as investigações ainda mais complexas. A mulher sabia que o que havia começado como um esforço de resgatar cães e gatos, e depois expandido para a luta contra o tráfico, agora exigia mais do que apenas coragem. Era necessário um conhecimento mais profundo, uma rede de contatos mais forte e uma estratégia mais inteligente. Ela estava lidando com algo muito maior do que imaginava no começo, e isso lhe causava uma mistura de medo e determinação. Os dias eram longos. Às vezes, ela sentia que o peso da responsabilidade se tornava insuportável. Mas logo pensava em Caramelo e no filhote, e isso a fazia seguir em frente. Eles eram as provas vivas de que, mesmo quando tudo parecia perdido, a redenção era possível. Caramelo, com seu olhar sereno, sempre parecia entendê-la, como se soubesse que a luta ainda estava longe de terminar. Era uma terça-feira quando ela recebeu uma ligação de Rogério, e a voz dele, mais uma vez, estava carregada de urgência. Temos um grande problema. A rede de tráfico agora está se infiltrando em áreas de alto risco. Eles estão agindo nas periferias e em cidades do interior. Parece que encontraram novas rotas de transporte e estão conseguindo transportar os animais sem que os órgãos de fiscalização percebam. É um risco ainda maior. A mulher se sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que as cidades menores e mais afastadas tinham menos fiscalização, e essa nova rota poderia permitir que mais animais fossem traficados sem qualquer resistência. Era um golpe pesado para todos os que trabalhavam para salvar esses seres indefesos. Eles precisavam agir rapidamente. Com o apoio de Rogério, ela começou a planejar uma nova operação, dessa vez mais agressiva. Mas, além da estratégia de atuação, ela sabia que a questão seria muito maior. Precisava da ajuda da população local, da conscientização das pessoas para que elas entendessem o que estava acontecendo em suas próprias comunidades. Era preciso criar uma rede de colaboradores entre as pessoas comuns que moravam nesses lugares. Durante semanas, a mulher visitou pequenas cidades e vilarejos. Fez parcerias com líderes locais, escolas e pequenos comércios. Ela começou a realizar palestras e campanhas de conscientização, explicando sobre os impactos ambientais do tráfico de animais e como ele estava diretamente relacionado à destruição do ecossistema. Mas, mais do que isso, ela falava com o coração, mostrando às pessoas como esse crime afetava a vida de todos, não apenas a dos animais. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, acompanhando as visitas, confortando aqueles que se sentiam tocados pelas palavras da mulher. A presença do cachorro sempre causava uma reação positiva nas pessoas. Era difícil não se emocionar com sua história. Aquela cadela, que um dia fora abandonada junto aos filhotes para morrer, agora era símbolo de superação e luta. Ela estava viva, e sua vida significava a possibilidade de um futuro melhor para tantos outros animais. Mas o esforço para conscientizar as pessoas não era o único obstáculo. A mulher também sabia que precisaria agir com rapidez para localizar e desmantelar a nova rede de tráfico antes que mais animais fossem levados. Uma rede de colaboradores estava sendo formada, composta por antigos resgatadores, defensores de direitos dos animais e cidadãos locais, todos dispostos a ajudar. Na madrugada de um sábado, ela e Rogério se encontraram com o resto da equipe em uma cidade no interior. Eles tinham informações concretas de que um carregamento de animais exóticos seria transportado naquela noite. Era uma oportunidade única de prender os criminosos e interromper o tráfico de uma vez por todas. Quando chegaram ao local onde o transporte estava previsto para ocorrer, a mulher sentiu o peso de sua missão.
Era ali, naquele momento, que eles poderiam fazer a diferença. Ela sabia que cada ação poderia salvar vidas, mas também sabia que havia riscos envolvidos. Eles estavam lidando com pessoas perigosas, dispostas a tudo para garantir que seus lucros não fossem interrompidos. Com uma equipe de confiança, a mulher e Rogério se infiltraram no local. Eles tinham informações precisas sobre o horário e o ponto de encontro, mas a tensão era palpável. A mulher, ao lado de Caramelo, se manteve calma, mesmo sabendo que o que aconteceria ali poderia ser o ponto de virada para a rede de tráfico. Cada segundo era decisivo. Quando o caminhão carregado com os animais chegou, a mulher deu o sinal para a operação começar. A polícia local estava pronta para intervir, mas a mulher sabia que a surpresa era a chave. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de ação rápida e coordenada. Eles conseguiram prender os criminosos, resgatar os animais exóticos e desmantelar toda a operação que estava se expandindo para novas fronteiras. Após a ação, a mulher olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, com seu olhar calmo e sábio. Ela sabia que aquela vitória não era apenas dela. Era de todos os que haviam se unido na luta por um mundo mais justo para os animais. Caramelo e o filhote, agora saudáveis em um lar seguro, eram a prova de que, mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança sempre poderia prevalecer. Enquanto as autoridades tratavam das formalidades legais, a mulher sentiu uma sensação de paz. O trabalho de uma vida inteira ainda não havia terminado, mas ela sabia que aquele momento seria lembrado como um marco. O tráfico de animais estava sendo combatido com mais força do que nunca, e ela estava, finalmente, perto de alcançar o que tanto desejava, a redenção de muitos. Caramelo, com seus olhos gentis, parecia entender que, naquele dia, eles haviam conquistado algo muito mais importante do que qualquer resgate. Eles haviam conquistado um futuro mais seguro para todos os animais. A mulher estava de volta ao abrigo, mas algo estava diferente. O sol, que mais uma vez se punha no horizonte, refletia uma luz dourada que parecia simbolizar uma nova fase em sua vida. Olhou para Caramelo, que estava deitada ao seu lado, a cabeça descansando suavemente sobre as patas, com os olhos cerrados. O filhote, agora crescido, brincava ao longe com outros cães, corriam alegremente pela grama verde. Era difícil acreditar que tudo havia começado com um simples ato de compaixão, que, no final das contas, havia mudado tantas vidas. A mulher tocou o pescoço de Caramelo, acariciando suas orelhas, e sorriu para ela. O que parecia ser um abandono cruel, um gesto impensado que condenara a vida de tantos seres indefesos, agora havia se transformado em um testemunho de resistência, de superação e de amor incondicional. Ela sabia que Caramelo, com sua força silenciosa e sua imensa capacidade de perdão, havia sido a chave para sua própria transformação. A cadela que ela havia abandonado, sem saber o que seria do destino dela, agora estava ao seu lado como uma parceira inseparável. Ambas haviam se redimido, mas de formas diferentes, em Caramelo, com seu olhar profundo e sereno, e ela, com sua ação implacável e comprometida. Juntas, elas haviam escrito uma história de mudança, uma história de luta. Nos últimos meses, a mulher tinha trabalhado incansavelmente para garantir que a ONG continuasse forte. Ela havia formado uma rede sólida de defensores dos direitos dos animais, formada não só por profissionais da área, mas por cidadãos comuns que se uniam a ela em busca de um propósito maior. A operação de desmantelar redes de tráfico de animais agora estava mais eficiente, e a conscientização sobre os direitos dos animais nunca havia sido tão forte. Mais e mais pessoas estavam aderindo à causa, entendendo a importância de preservar a vida e a liberdade dos seres que dividem o mundo conosco. O trabalho ainda não estava completo, mas a mulher sentia que já havia dado o primeiro passo para um futuro mais justo. As políticas públicas que ela ajudara a implementar para o controle do tráfico de animais haviam começado a mostrar resultados concretos. As cidades estavam mais seguras, os resgates se tornaram mais eficientes e o número de abandonos estava começando a diminuir. Enquanto ela observava o filhote, agora adulto, brincando com os outros cães, seu coração se encheu de gratidão. Aquela jornada, embora difícil e cheia de obstáculos, havia sido repleta de momentos que a transformaram como pessoa. A cada vida salva, a cada história compartilhada, a cada vitória conquistada, ela sabia que estava fazendo a diferença.
Não apenas para os animais, mas para as pessoas também. Estava ajudando a mudar mentalidades, a transformar o destino de tantos seres, a construir um mundo onde o respeito à vida fosse a regra e não a exceção. A mulher se levantou devagar e começou a caminhar para casa. Caramelo se levantou também, e, com um movimento gracioso, foi até ela, encostando a cabeça na perna da mulher. O gesto era simples, mas carregado de significado. A mulher sorriu e acariciou a cabeça de Caramelo mais uma vez. Era como se ela estivesse dizendo: você conseguiu. Nós conseguimos. Ao entrar na casa, ela foi recebida por um grupo de voluntários, todos animados e sorrindo. Eles tinham uma grande novidade e haviam recebido uma proposta de uma grande empresa para patrocinar a ONG, garantindo a continuidade dos projetos por um longo tempo. Além disso, mais e mais pessoas estavam se oferecendo para ajudar, seja com doações, com tempo ou com conhecimento especializado. A mulher soube naquele instante que a luta estava sendo conquistada, mas que sua jornada agora se expandia para um novo nível. Naquela noite, ela fez um balanço de tudo o que havia vivido até ali. Recordou os dias de incerteza, o medo de não conseguir, a dúvida sobre o que estava fazendo. Mas a cada lembrança, a cada desafio enfrentado, a mulher percebeu que havia superado as adversidades não sozinha, mas com a ajuda de Caramelo e de todos aqueles que acreditaram nela. O sentimento que ela experimentou naquela noite não foi de alívio, mas de realização. Ela sabia que a missão não havia terminado, mas que a base para um futuro melhor estava sólida. O fim daquela jornada não era um fim, mas um novo começo. As vidas que haviam sido tocadas por sua história não paravam ali. E Caramelo, a cadela abandonada, que ela tinha deixado para morrer na rua, continuava ao seu lado, lembrando-lhe todos os dias do que era possível quando se acreditava na força do amor e da redenção. A mulher sentou-se à mesa com seus voluntários, e todos conversaram sobre o futuro. Não faltaram ideias, planos e sonhos para o que viria. Caramelo, com seus olhos cheios de compreensão, deitou-se ao lado da mulher, como sempre, oferecendo a ela a confiança silenciosa de que juntas, elas poderiam continuar mudando o mundo. O legado estava sendo construído, não só para salvar animais, mas para transformar a sociedade. E, à medida que o sol se punha, a mulher sorriu, finalmente em paz. Ela sabia que a missão não terminaria enquanto houvesse um único ser sofrendo. Mas também sabia que, com pessoas como Caramelo ao seu lado, nada poderia impedi-la de continuar sua luta. O mundo, aos poucos, começava a mudar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o arrependimento, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.